Olá, irmãos, a paz do Senhor. Saudações aqui do Camboja para os irmãos. Para mim é um privilégio poder compartilhar com os irmãos hoje a palavra de Deus. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Lurival por essa oportunidade, né? Que bom que a gente tem a tecnologia hoje que pode nos aproximar um dos outros. E a gente, de uma forma tecnológica, podemos matar a saudade dos irmãos, né? Quero agradecer à Igreja do Vilani por todo o apoio, por toda a ajuda, orações que os irmãos têm feito por nós, né? E eu acredito que a gente está aqui hoje no Camboja é uma vitória nossa, né? Da Igreja do Vilani, de todos nós que estamos lutando pelo Evangelho de Cristo Jesus no mundo, né? Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra em Filipenses, no capítulo 1. A gente vai meditar no capítulo inteiro, né, a partir do versículo... Na verdade, a partir do versículo 12, né, a gente vai meditar até o versículo 30 do capítulo 1. Mas antes eu gostaria de orar com os irmãos, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e orar. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de poder, mais uma vez, compartilhar a Tua palavra, dessa vez com os meus irmãos da Igreja do Vilani. Que o Senhor possa continuar nos abençoando nesse tempo. Abra minha mente, o meu coração para que eu possa entender a Tua palavra. Abra minha boca para que eu possa compartilhar a Tua palavra com ousadia, com profundidade. E que eu não venha desviar a verdade do Senhor de forma alguma. Deus também abençoe os meus irmãos que vão estar ouvindo essa palavra. Que possa ser um tempo de reflexão, de edificação, de transformação em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar essa palavra com uma pergunta aos irmãos e a mim também. É possível a gente encontrar alegria em meio a circunstâncias não favoráveis ou más circunstâncias? Nós estamos vivendo hoje um tempo de dificuldade, né? Um tempo de pandemia mundial, onde a gente tem passado por problemas financeiros, muitas pessoas têm passado por problemas de saúde, pessoas têm ficado em desespero, em dificuldade. Nós estamos vivendo um tempo mau para nós, aparentemente. E nesses tempos de dificuldade é muito difícil a gente conseguir se alegrar. E a pergunta é, será que é possível em tempo de dificuldade, em tempo de doença, em tempo de não liberdade, porque a gente também não pode sair das nossas casas, não podemos trabalhar, não podemos ir para a igreja. Será que é possível encontrar alegria? E hoje, junto com os irmãos, eu quero meditar, como eu disse, no capítulo 1 de Filipenses, onde nós encontramos o apóstolo Paulo passando por dificuldades, em circunstâncias também não favoráveis, mas ele demonstrando uma eterna alegria, um eterno prazer em Deus. E quando eu olho para essa passagem, eu consigo fazer uma conexão com os nossos tempos de hoje. E pensar como Paulo ele conseguia se alegrar, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Antes de começar a ler o capítulo, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto. Nós sabemos que essa carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, possivelmente no ano 61 depois de Cristo. Paulo possivelmente estava preso em Roma, na sua primeira prisão. Nós sabemos que Paulo possivelmente foi preso em Roma 2 vezes, sendo que a primeira vez que ele foi preso em Roma, a gente costuma dizer que essa prisão foi uma prisão branda, uma prisão domiciliar, onde Paulo ele teve acesso a algumas pessoas, ele teve a oportunidade também de poder escrever algumas cartas, que são as cartas da prisão, como Colossenses, Filemon, né? E a própria carta mesmo também aos Filipenses. E Paulo, estando preso, ele decide encorajar a igreja em Filipos. Filipos era uma província romana que, antes do Império Romano dominar o mundo daquela época, ela foi dominada pela Grécia, pelos gregos, né? Onde ela recebeu esse nome de
de província de Filipe. E sendo assim, essa província era uma província majoritariamente gentílica, ou seja, a província era muito mais não judeus do que judeus. E por causa disso também a igreja era uma igreja majoritariamente gentílica, igreja formada de não judeus. E a gente também vê, por exemplo, que essa carta ela não tem citações do Antigo Testamento, possivelmente indicando, né, o fato da igreja ser majoritariamente gentílica. Paulo ele decide escrever essa igreja com dois propósitos maiores aqui, né? O primeiro propósito é agradecer a generosidade da igreja de Filipos, porque era uma igreja que tinha contribuído com o ministério de Paulo, financeiramente com o ministério de Paulo, para que Paulo pudesse pregar o evangelho. E Paulo estava muito feliz pelo engajamento da igreja dos filipenses, em colaborar com o ministério. Paulo também tem um segundo propósito de exortar os irmãos à unidade, para que os irmãos pudessem viver em unidade com o propósito de lutar pelo evangelho, lutar pelo progresso do evangelho na região deles. Então Paulo ele tem esses dois propósitos em mente ao escrever essa carta. Nós podemos ver que possivelmente a igreja dos filipenses estava passando por algum tipo de perseguição, que eles estavam sofrendo algum tipo de pressão exterior que vinha sobre a igreja, e possivelmente também a igreja dos filipenses estavam sofrendo com falsos ensinos de falsos mestres. Então Paulo deseja exortar a igreja a lutar contra esses fatores, em meio à dificuldade, em meio à perseguição, em meio a falsos ensinos, eles lutarem pelo verdadeiro evangelho. Paulo, ele então divide essa carta em duas partes. A primeira parte sendo o capítulo 1, capítulo 2, onde nós podemos ver Paulo falar do progresso do evangelho, usando primeiramente a sua vida, e depois ele fala sobre o progresso do evangelho através da igreja dos filipenses. E na segunda parte, Paulo vai exortar a igreja a fugir do erro, né? Existe dois erros que a igreja de Filipenses poderia estar caindo, né? Que era o erro do legalismo, de achar que viver pela lei, ou buscar a salvação pela lei era o correto. E por outro lado também tinha o erro de viver de forma totalmente libertina, ou seja, usar a graça como pretexto para viver uma vida de pecado. Então Paulo exorta a igreja a viver uma vida digna diante de Deus, crendo que a salvação é pela graça, mas não usando a graça como pretexto para pecar. Então nós temos essas duas divisões maiores nessa carta, e hoje eu quero focar com os irmãos no capítulo 1, onde Paulo ele vai fazer uma introdução, e Paulo ele vai tratar, né, do assunto que ele quer falar com os irmãos nessa primeira parte, que é sobre o progresso do evangelho. Porém, no capítulo 1, ele vai falar do progresso do evangelho através da sua vida, né? E eu quero meditar com os irmãos, primeiramente, como Paulo ele olhava as circunstâncias, como que era constituída a cosmovisão de Paulo. Paulo, ele demonstra que ele não entendia a vida como muitos de nós, cristãos e não cristãos, enxergam. Paulo ele tinha um olhar diferente da vida. Paulo ele conseguia sentir a alegria mesmo em meio a circunstâncias não favoráveis, a circunstâncias ruins. Então eu gostaria de ler com os irmãos, primeiramente, eu vou dividir o capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 26, em 3 blocos, para que a gente possa ler e meditar. Sendo que o primeiro bloco a gente vai tratar sobre a liberdade, o segundo bloco a gente vai tratar sobre o nome e o prestígio, e o terceiro bloco a gente vai tratar sobre a vida.
Paulo, nesses 3 blocos, ele exalta o evangelho sobre, primeiramente, a sua liberdade. Paulo exalta o evangelho em segundo lugar. Paulo exalta o evangelho no segundo ponto sobre o seu próprio nome. E Paulo exalta o evangelho no terceiro ponto acima da sua própria vida. Então, Paulo ele fundamenta toda a sua alegria não nas circunstâncias, mas no fato que Cristo está sendo conhecido, apesar das circunstâncias ruins. Então vamos ler aqui para a gente poder começar a nossa reflexão. O primeiro bloco que começa do versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Nós vemos Paulo falar aqui sobre as suas circunstâncias imediatas. Paulo estava preso. Num olhar muito humano, muito terreno, temporal, Paulo estava numa situação péssima. Paulo estava preso, ele estava privado da sua liberdade. Porém, Paulo ele não enxerga essa situação como uma situação ruim. Pelo contrário, Paulo ele destaca essa situação, destaca o ponto ótimo dessa situação. Embora ele estava preso, mas Cristo Jesus estava sendo conhecido. Paulo ele consegue enxergar de maneira perfeita que aquilo que estava acontecendo com ele, mesmo que de certa forma trazia algo ruim, que era a privação da sua liberdade, isso não se comparava à alegria que ele tinha, que Cristo estava sendo conhecido através de suas cadeias, através do fato de ele estar preso. Paulo, então, aqui nesse primeiro bloco, exalta a pessoa de Cristo acima da sua própria liberdade. Paulo deixa claro que para ele é muito mais importante que Cristo seja conhecido do que ele estar livre neste momento da vida dele. No segundo bloco, a gente vai ver Paulo falar sobre a importância do Evangelho, como o Evangelho está acima, como Cristo está acima do seu próprio nome. Vamos ler aqui a partir do versículo 15, que diz assim: Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, o fazem por boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, e sim, sempre me regozijarei. Paulo destaca 2 turmas aqui que está pregando o Evangelho. Mesmo Paulo estando preso, essas 2 turmas aí estão pregando o Evangelho. Uma turma está pregando o Evangelho por sinceridade, empolgado, motivado pelo fato que o apóstolo Paulo está preso e eles precisam continuar lutando pela causa de Cristo. E eles pregam sinceramente o Evangelho. Mas existe uma outra turma aqui que está usando o fato de Paulo estar preso para, de alguma forma, sobressair sobre o apóstolo Paulo, diminuindo a pessoa do apóstolo Paulo para que eles pudessem ser exaltados, para que o nome deles pudesse ser conhecido. Mas Paulo ele não se importa com isso, ele não se importa que pessoas possam estar usando o nome dele, menosprezando, desprezando ele, contudo que o evangelho venha a ser proclamado. Paulo ele entende que o que importa é que o evangelho seja de acesso a todas as pessoas. E se as pessoas estão usando de motivações ruins para que o evangelho seja proclamado, neste momento Paulo diz que o importante é que o evangelho seja falado. Deus vai trazer sobre essas pessoas aquilo que elas estão fazendo pelas motivações erradas. Mas o que Paulo quer destacar aqui é que o evangelho precisa ser proclamado.
Não importa se o nome dele possa ser ferido, não importa se ele vai ser desprezado, importa que Cristo Jesus seja exaltado. Para Paulo, Deus usou a ocasião dele estar preso para que pessoas iniciassem a proclamação do Evangelho. Algumas com boas motivações e outras com más motivações. Mas o que importa é que Cristo seja exaltado. Então, nesse segundo bloco, a gente vê claramente Paulo se importando muito mais com Cristo, com a proclamação de Cristo, do que com o seu próprio nome, do que com o seu próprio ministério, mas crendo que tudo deve cooperar para que Cristo seja anunciado. Então nós vemos aqui nesse segundo bloco isto. Então vamos para o terceiro bloco, onde Paulo ele vai destacar, ele vai exaltar o Evangelho acima da sua própria vida. Vamos ler a partir do versículo 19. Paulo diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e a esperança em que nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo continua aqui no versículo 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente. Quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo aqui, ele mostra para nós claramente que ele enxerga que o Evangelho, a causa de Cristo, é maior que a sua própria vida. Paulo ele demonstra que o desejo dele é que Cristo seja engrandecido na vida dele, na vida ou na morte. Paulo ele mostra uma visão completamente diferente de muitas pessoas, onde elas enxergam que a morte é algo terrível. Paulo mostra aqui que ele enxerga a morte como algo sublime e incomparável, porque ele entende que a morte é o caminho natural que o levará a viver eternamente com Cristo. E Cristo é o seu amor, Cristo é o seu desejo, Cristo é a sua alegria. Então Paulo ele mostra, ele não tem medo diante da morte, pelo contrário, ele entende que a vida dele é proclamar a Cristo e a morte dele é estar com Cristo eternamente. Paulo, nesse bloco, nos mostra claramente que Cristo está acima da sua própria vida. A causa de Cristo está acima da sua própria vida. Irmãos, nós precisamos entender a lógica de Paulo aqui. Paulo, ele deseja mostrar que, para ele, o progresso de Cristo, o progresso do Evangelho de Cristo é o mais importante. Ele exalta Cristo, a primeira pessoa, ao primeiro lugar na sua vida. Ele coloca todas as coisas que o mundo considera precioso, como a liberdade, o nome e a vida. Ele considera essas coisas secundárias e ele exalta a pessoa de Cristo acima de todas as coisas. Ele está disposto a colocar todas essas três coisas diante de Deus e dizer: Deus, que o nome de Cristo seja glorificado. Se para isso for preciso usar a minha liberdade, usa. Se para isso for preciso usar o meu nome, que meu nome seja menosprezado, faça. Que para isso a minha vida possa ser perdida, faça. O importante é que Cristo seja glorificado. Paulo, ele demonstra claramente que a sua visão, a sua cosmovisão, não uma cosmovisão humana, materialista,
que deseja mais este mundo do que o próprio Deus, mas ele demonstra através dos seus escritos que o desejo dele, o amor dele está totalmente voltado à pessoa de Jesus Cristo. E aqui eu quero trazer algumas aplicações para nossas vidas que o próprio apóstolo Paulo fez. Ele faz isso a partir do versículo 27 até o versículo 30, e eu quero trazer essas aplicações práticas para a nossa vida. Nós podemos ver aqui, a partir do versículo 27, Paulo ele exorta a igreja a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. A palavra digno aqui, de modo digno, é uma palavra que quer trazer valor a algo. Ou seja, andar de modo digno é andar de modo que traga valor à pessoa de Cristo Jesus, traga valor ao Evangelho. Ou seja, quando nós andamos de forma digna do Evangelho, nós atribuímos o valor adequado ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós, como cristãos, nós devemos mostrar ao mundo o extremo valor da pessoa de Cristo, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa vida. As pessoas precisam ver o quanto Jesus Cristo é valioso. Por isso que muitas vezes é incoerente e contraditório um cristão amar mais as coisas do mundo do que o próprio Cristo Jesus. Colocar em primeiro lugar as coisas do mundo do que o próprio Cristo. Para um cristão, o natural é amar a Cristo acima de todas as coisas. É viver de uma forma que as pessoas vejam em nós o quanto Cristo é valioso. Uma segunda aplicação que nós vemos nesses versículos é que Paulo exorta a igreja a estar unida pela causa do Evangelho. Ou seja, a igreja tem um dever de se unir pela verdade, de se unir para que o Evangelho de Cristo seja proclamado. Paulo exorta a igreja a entender que a igreja não pode estar dividida, porque quando a igreja está dividida, o Evangelho de Cristo não pode ser anunciado. Mas na unidade, a igreja encontra força para que o Evangelho de Cristo seja anunciado. O papel da igreja, para Paulo, é lutar pela fé evangélica. A igreja ela não tem um propósito maior do que esse, do que glorificar, do que fazer o nome de Cristo conhecido. Então Paulo exorta a igreja a lutar por essa fé. Uma terceira aplicação que nós vemos aqui é que Paulo relembra a igreja que a igreja tem uma viva esperança. Ou seja, quando a igreja sofre oposição, seja dos falsos mestres, seja da perseguição, Paulo relembra que essa oposição, ela traz a salvação. Na verdade, essa oposição, ela é uma demonstração da salvação na igreja de Cristo Jesus. Porque quando a igreja ela prega o Evangelho de Cristo faz oposição à maldade. E essa oposição é a perseguição, é a pressão que a igreja sofre. Então, quando a igreja continua sofrendo oposição, continua sofrendo dificuldade, ela precisa ter na sua mente que no final ela tem a viva esperança. Ela pode passar o que tiver que passar, porque ela tem um Cristo que no último dia a ressuscitará e trará essa igreja para estar com ele eternamente. A igreja de Cristo tem uma viva esperança. Ela pode acreditar que tudo no final vai ficar bem. Uma quarta aplicação que nós vemos no texto é que Paulo fala que é um privilégio para a igreja sofrer pelo Evangelho. E isso vai faz um contraponto contra muitas pregações que nós ouvimos hoje em dia, que o cristão ele não pode sofrer, que se o cristão está sofrendo alguma coisa está errada, e isso é uma mentira. Paulo destaca aqui para nós que faz parte da vida cristã sofrer. Irmãos, não nos enganemos. Viver para Cristo é carregar a cruz. Viver para Cristo é sofrer também. Mas não sofrer pelo pecado, não sofrer pela cobiça, mas sofrer pela justiça. Não sofrer porque estamos fazendo algo errado, mas sofrer porque estamos praticando a justiça em um mundo de injustiça. Quando um cristão ele sofre,
O sofrimento do cristão deve ser pelo bem, pela justiça, por aquilo que é belo, por aquilo que é perfeito, pela causa de Cristo Jesus. E quando nós sofremos pela causa de Cristo Jesus, isso é um privilégio para nós. Um cristão nunca e jamais deve rejeitar um sofrimento que venha por causa do Evangelho de Cristo. Pelo contrário, o cristão ele deve sofrer e deve se alegrar em meio a esse sofrimento, porque esse sofrimento, nosso Cristo Jesus também passou. E os irmãos que foram fiéis ao Evangelho, os apóstolos, os pais da igreja, todos que sofreram pela justiça. E nós também devemos nos alegrar, porque fomos achados diante do Senhor, dignos também de sofrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, então a pergunta que eu fiz no começo, será que é possível a gente se alegrar em meio às dificuldades? Sim, é possível. Quando nossa alegria não está nas coisas, quando nossa alegria não está nas pessoas, quando nossa alegria não está fundamentada nas nossas circunstâncias, mas quando a nossa alegria ela é fundamentada em Cristo Jesus, nós podemos nos alegrar em qualquer circunstância, porque nosso Jesus Cristo, ele é imutável. Nosso Jesus Cristo é perfeito e ele pode nos satisfazer completamente. Nós podemos nos alegrar nele, porque ele é infinitamente perfeito, infinitamente belo, infinitamente incomparável. E o nosso propósito, o nosso sucesso como igreja, o nosso sucesso como cristão, não é adquirir coisas, não é conquistar o mundo inteiro, mas o nosso sucesso consiste em que Cristo seja engrandecido através da nossa vida, que ele seja conhecido através da nossa vida. Igreja de Cristo Jesus, a exortação da palavra de Deus a nós é: alegrai-vos, porque o que vocês estão passando corroboram para que o Evangelho de Cristo prossiga. Hoje nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, um tempo de pandemia mundial. Você talvez está privado da sua liberdade, talvez você está aí dentro da sua casa e você não pode sair. Mas Cristo Jesus nos fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje nós podemos entender que a nossa vida, o nosso sofrimento, serve como testemunho de Cristo Jesus. Eu ouvi uma frase esses dias que se fechou uma igreja e se abriram diversas igrejas em cada casa. Hoje, Cristo Jesus está nos dando a oportunidade de pregar o Evangelho, de fazer o Evangelho mais acessível ao nosso vizinho, ao nosso irmão, à nossa mãe, ao nosso amigo, porque hoje nós podemos compartilhar o Evangelho em nossas casas também. Irmãos, tudo está acontecendo para a glória do Evangelho. E será que hoje nós estamos dispostos a falar para Deus: Deus, se o Senhor quer usar a minha liberdade, se o Senhor quer usar o meu nome, se o Senhor quer usar a minha vida para que o Evangelho seja propagado, está aqui diante do Senhor. Eu te dou, é tua a minha vida, é teu o meu nome, é tua a minha liberdade. Usa para a glória do seu santo nome. Igreja do Senhor, não nos acovardemos, não de maneira nenhuma nos tornemos desesperados nesse tempo. Tudo está acontecendo para que o Evangelho de Cristo Jesus possa ser proclamado no mundo. Use o seu tempo com sabedoria. Se alegre, porque Deus achou em você, graça em você, para usar a sua vida para que Cristo seja conhecido no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no meio que você está pela internet. Deus quer usar a sua vida para que o Evangelho possa ser propagado no mundo. Se alegre porque Cristo não foi vencido e Cristo não será vencido. A palavra de Deus diz que no final Cristo reinará sobre tudo e sobre todas as coisas. Você deve se alegrar, porque essa leve e momentânea tribulação não se compara à glória de Deus que há de se manifestar. Seja fiel, seja firme e seja feliz, se alegre, porque você está sendo um instrumento de Deus para que o nome dele seja glorificado no mundo.
Ame ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Coloque Ele em primeiro lugar, que eu tenho certeza que a sua felicidade sempre será completa. Que você deseje que Cristo seja exaltado na sua vida, seja na sua vida ou seja na sua morte, que Cristo seja exaltado. Deseje que o nome de Cristo seja conhecido através de você. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com os irmãos. Eu gostaria de orar para terminar esse tempo. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nos ajude a sermos mensageiros do Evangelho, nos ajude a nos alegrarmos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos mensageiros do Evangelho de Cristo Jesus aqui na terra. Usa nossas vidas poderosamente para que o Senhor seja conhecido. Ó Pai, que haja um tempo de avivamento e de entendimento da sua igreja, que é tempo de nós sermos usados como ferramentas do Senhor neste mundo, para que a sua glória seja derramada, para que o seu conhecimento seja derramado. Eu oro pelos meus irmãos que estão passando por dificuldades, possivelmente alguns que estão doentes, outros que estão passando por dificuldades financeiras, que eles não entendam isso como uma perca, mas que eles entendam isso como um ganho, porque com o Senhor a gente não perde, a gente somente ganha. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz. E como igreja do Senhor, nós dedicamos tudo ao Senhor. A nossa liberdade, o nosso nome e a nossa própria vida. É tudo seu e tudo para a tua glória e tudo para o teu louvor. Eu oro pedindo a tua bênção sobre a igreja do Vilani, sobre cada irmão, cada irmã. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos os irmãos, muito obrigado ao pastor Lorival, muito obrigado ao meu irmão Samuel, que me chamou, me fez esse convite. Muito obrigado a cada um dos irmãos. A Giza não está aqui comigo, mas ela também mandou a paz do Senhor a todos os irmãos. Que o Senhor prepare outras oportunidades para que a gente possa estar juntos. Somos carentes das orações dos irmãos. Se os irmãos quiserem saber mais, conversar com a gente, quem não tiver o nosso contato, peça para alguém da minha família, que eles vão estar passando o meu WhatsApp para vocês poderem conversar conosco também. Um abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.